Olá, sejam bem-vindos então ao quarto e último módulo do MVA de Iniciando com Xamarin Forms. E nesse módulo agora a gente vai então realmente conectar a nossa app buscando dados de um servidor, né, através de JSON. Esses dados vão vir, a gente vai, enfim, deserializar eles e tudo mais. E também vamos criar uma telinha a mais ali para não ficar só uma única tela na nossa app. A gente vai criar uma outra tela porque é para a gente aprender também a navegar entre telas, perfeito? Perfeito. Uma coisa muito legal é que a gente vai usar duas bibliotecas aqui que são muito, mas muito utilizadas no mundo Microsoft, ASP.NET, MVC, que é o Newtonsoft, né, o JSON.NET e o HTTP Client, que é usado. Então, é legal que quando você está usando Xamarin, utilizando C#, você tem aí uma porção de bibliotecas que já existem, que já estão prontas para você usar, e você vai conseguir usar isso aí tranquilamente. Então, para começar, Marlon, o que eu vou fazer aqui? Ó? No meu projeto Core, eu vou vir aqui e incluir uma biblioteca via Nugget. Né? Eu poderia digitar na mão, mas eu vou colocar esse cara aqui, certo? Opa! Eu vou digitar... Aqui, já está aparecendo, ó, Newtonsoft. Vou dar um install. Tão usado que já está aqui. Né? Um ponto interessante aqui é que são bibliotecas costumeiramente utilizadas para projetos Windows, mas que vão funcionar perfeitamente em Android e iOS também, por causa de toda a mágica, digamos assim, que o Xamarin faz, fazendo os builds nativos, né? Exatamente. E a outra biblioteca é esse Microsoft.net.http. Então vamos clicar, vamos instalar esse cara aqui. Opa, eu aceito, claro que eu aceito. Ele instalou pra gente. Adicionando. Show de bola. Né? Vamos fechar. Então esses pacotes estão lá. Eu vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada, por exemplo, API Livros, que é onde a gente vai colocar as nossas chamadas à API, né? Então eu vou colocar aqui, adicionar nova classe chamado API, por exemplo. Ele está com CS. Tá. E aqui uma coisa sensacional, que eu acho que é um grande diferencial do C# em relação a algumas linguagens que a gente utiliza para mobile. A gente, com duas palavrinhas, a gente consegue deixar esse método assíncrono. O que significa isso? Você imagina que quando eu faço essa requisição à API, eu vou num servidor, certo? O servidor vai baixar, vai fazer o download de um arquivo texto, basicamente, a grosso modo falando, que são essas informações, certo? Eu vou deserializar esse conteúdo, vou serializar ele, vou transformar ele numa lista de livros e vou jogar na tela. Esse processo leva alguns milissegundos, dependendo da conexão, pode levar até segundos, né? Se eu não fizer assíncrono, eu vou congelar a tela, eu vou travar meu app até ele terminar. Por quê? Porque a thread principal, a thread de UI, né, de interface, ela vai estar ocupada processando tudo isso. De maneira assíncrona, como eu vou mostrar aqui, você não tem esse problema, certo? Isso é um negócio bem legal. E como é que a gente faz? Deixa eu falar alguma coisa? Sim, na verdade isso é um padrão de qualquer aplicativo software, né? A gente tem as telas de UI, as threads de UI, onde você consegue navegar, e quando você tem que disparar uma conexão, um acesso a dados ou coisa assim, você dispara isso para outra thread. O diferencial aqui com o C# é que a gente faz isso sinalizando apenas com as palavrinhas async e await, que a gente consegue, não precisa criar uma thread nova, não precisa criar um listener, implementar uma interface. Então é bem pouco burocrático para você disparar isso facilmente por características da linguagem do C#. Explicando rapidinho, você imagina o que acontece, né? Quando eu toco no botão, a thread que está, a main thread, ela vai e ela fala assim, olha, faz esse processamento para mim. Se eu não abrir uma nova thread, essa thread vai estar junto desse processamento. Então ela vai esperar o processamento terminar. Isso, a tela está travada. Aí ele volta. Depois que terminou, ele descongelou. No async e no await, nesse processo, o que ele faz? A thread vai e fala, método, faz esse processo para mim. O método fala, ó, tá liberada, faz aí, quando eu terminar, eu te chamo de novo. Então ele libera essa thread vai fazendo o que tem que fazer, enquanto a outra thread tá rodando aqui. Terminou, ela fala, main thread, terminei, tá aqui o resultado. Aí a main thread pega esse resultado e joga na tela. É simples como isso, certo? Eu vou fazer um método estático, assíncrono, eu vou retornar uma task, né, de uma list, certo? Essa list aqui, eu vou chamar, uma list de model.livro. E por padrão, eu vou fazer um get async. Vou escrever certo aqui, né? Beleza?
Como que eu faço essa requisição? Muito simples. Using, eu vou dar um var client igual a new http client, certo? Ele vai reclamar aqui que não tem o namespace, control ponto resolve tudo, né? Senão control ponto já era, né? E aí o que eu vou fazer? Ctrl ponto e tab. Ctrl ponto e tab, né? Eu vou criar assim, JSON igual a... Esse client, ele tem vários métodos. Um deles é esse cara aqui, ó, getStringAsync. Então ele vai baixar aquele conteúdo para mim de maneira assíncrona, né? Eu preciso só passar uma URL para ele e eu colocar aqui um await. Opa. Certo? Que URL eu vou passar? Esse carinha aqui. Vamos lá. Então a gente vem e passa esse cara aqui. Só que ele retornou uma string, né? Conforme está bem claro, getStringAsync. Eu preciso transformar agora numa lista de livros. Eu vou usar aqui, ó, o JSON convert .deserialize, que é um método do object, NewtonSoft lá na nossa biblioteca. Do grande Zé Newton, né? Eu vou dar um Ctrl ponto aqui, ele incluiu. Isso é legal, né? Sensacional. Deserializei esse cara, não return livros. Beleza? O que ele está falando aqui? Precisava dizer da coleção? Ah, desculpa. Pô, boa, Marlon, valeu. Quando você deserializa, você fala, tô tirando de um string e transformo no quê? Eu preciso informar, né? Não pode ser livro no caso. Você tem que fazer... dizer que é uma coleção de livros, da classe livro, né? É uma lista de livros. Show, né? Tranquilo. E agora a gente vai consumir. A gente fez esse botão de carregar, ele incluía um item. Agora não vai ser mais preciso, né? A gente vai ter que fazer aqui algumas alteraçõezinhas para isso funcionar. Primeiro eu vou chamar de API, vou chamar aqui livros, igual a API livros.api.getAsync. Aí eu vou colocar um await aqui. Aí ele vai me chiar. Por que ele vai me chiar? Porque quando eu tenho um método que retorna no await, eu preciso marcar como async. Então eu faço aqui, ó, async. Lembrando que esse é um método anônimo, né? O método anônimo é uma action que eu estou passando. Eu poderia ter criado um próprio método mesmo anônimo, mas aí a gente fazer isso acho que fica mais tranquilo. Outra questão é a seguinte. Eu fiz um bind da propriedade livros na minha tela, na minha listagem, certo? Se eu jogar automaticamente essa variável que vem com os livros preenchidos da minha API nessa minha Observable Collection, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela não vai disparar nenhum evento dizendo o objeto, tudo fui alterado. O que a gente precisa fazer é o que a gente fez no nosso model lá, né? Dá um iNotify property changed, certo? Ctrl ponto de novo, certo? E eu transformo esse cara aqui no mesmo procedimento. Certo? Eu poderia, por exemplo, pegar todos esses livros que a gente tem e dar um for each neles, e incluindo... Só que aí a cada item eu teria que disparar um evento para esse cara. Então, esse processo é um pouco burocrático e pode até acarretar em perda de performance. Imagina, eu tenho 30 livros, então ele vai fazer um for, certo? Aí cada um vai inserir. Dessa maneira, não. A gente vai jogar já um objeto totalmente preenchido e ele só vai simplesmente dizer, ó, tô aqui, tô carregado, e automaticamente esse bind vai ser feito de maneira mais suave, né? Então vamos aqui, para esse cara aqui. Show. Vou dar um return. Livro. Opa, vazou aqui. E o set a gente também faz do mesmo jeito. A gente faz livro igual a value. E aqui eu disparo o evento do property changed. Property changed. Opa. Property changed. Ponto invoke. Só que tem aquela questão, né? Se tiver nulo, né, Marlon? A gente tem aqui o chapéu do Elvis, ó. Chapéu do Elvis é boa. E dá um new. Opa. Esse property change. Aí eu passo o objeto, né? Que eu tenho aqui, é o this. E eu dou um new. Qual que é o evento? Eu dou name of livros. Certo? Uhum. Então, agora eu consigo fazer livros. Opa,
igual a livro. Na verdade, a gente pode até colocar aqui, ó. Não tem problema não, livros. Certo? Show de bola. Ah, não. Ó, tô vacilando. Pera aí. var, livros, ok? Perfeito. E aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. Livros, igual a new, observable collection. E aqui eu dou um livros. Show? Opa, deixa eu só fechar esse cara aqui. Beleza? Vamos executar esse carinha aqui, então? Então, basicamente, só recapitulando, na hora que ele tocar no botão carregar, ele vai na nossa API, baixa os dados, transforma numa lista de livros, faz o bind na propriedade e mostra na tela. Então, vamos, se tudo der certo e nada der errado, isso aqui vai funcionar no Android. Tá fazendo o deploy lá no Android, No Lollipop. no Lollipop. Vamos ver lá. Só volta lá para ver se vai dar tudo certinho. Opa, já abriu deu aqui, ó. certo. É. Não quebrou nada. Ó, nosso primeiro livro já está carregado. Vou mandar carregar. Agora vai buscar do servidor exatamente, né? Isso. Só que aqui a gente fez... Só que acho que a gente faltou fazer algum alguma bind e não deu certo. Alguma coisa do layout fez É. caca. Mas a gente tem o poder do debug, né? O debug existe para isso. Vamos ver o que acontece aqui. Então vamos ver aqui. O que ele retornou para a gente? Livros. 54 livros. O título está null. O que pode ter havido no título? Provavelmente algum problema de serialização. Será que eu escrevi... não tá com o mesmo nome das... Vamos ver aqui, ó. É nome aqui, ó. É nome, E aí olha a gente só. botou a propriedade lá como título. Você viu? E aí não matou. Na verdade, a gente fez isso combinado para você ver que a propriedade, quando não existir, ele não faz o bind, né? Saí bem agora, hein? Vamos lá, então. Então aqui não é título, é nome. Quem sabe faz ao vivo e resolve problemas ao E vivo. resolve problemas, né? Filho. Na programação nem sempre é assim, né, cara? Tudo mamão com açúcar, o negócio funciona, né? A gente tem o dia que a gente cai também, né? Vamos ver aqui no livro. Então, aqui é título, tá vendo? Propriedade, título. E devia ser nome, na E verdade. devia ser nome. Então eu vou dar aqui um F2, por exemplo. Olha que maravilha do Visual Studio. Aí eu vou dar aqui nome. Features do Visual Studio. Tá vendo? Por que você deve utilizar o Visual Studio? Aí eu dou um Ctrl Z aqui. Eu dou um F2 de novo na propriedade e vou digitar nome. E dou OK. Agora, vamos lá? Que maravilha, né, velho? Agora tá aqui livros. Ele já renomeou tudo. Eu vou tirar esse cara aqui, ó, do primeiro, porque a gente não precisa dele mais. E lá vamos nós. Tirar até o breakpoint aqui. Perfeito, acho que já pode ir lá para o Android. Opa, agora foi. Carregando. Maravilha. Mas aí, o Marlon, você viu que tem uma questão que a gente podia melhorar, colocar um Activity Indicator para dizer que ele está carregando? Poderia. Né? Sim. Interessante. Vamos fazer isso aí? Será que dá tempo? Fazer? Podemos fazer, mas eu queria fazer também aquela parte da gente clicar no livro e carregar outra telinha com os detalhes do livro, né? Show. Autor, por exemplo. Sim, legal. Vamos fazer isso aqui rodar no iOS, certo? Set Startup. Perfeito, vamos ver como é que está no iOS. Vamos ver se funciona, né? Pô, tô fazendo um negócio para 3 plataformas, agora a gente... Que é a parte interessante aqui de mostrar essa parte da carregar os detalhes do livro, a gente vê a navegação da tela, né? Uhum. Uma tela para outra, essa é a parte mais legal. Aqui carregou. Clicou em carregar. 1, 2, 3 e... Aí. Apareceu, né? Legal, né? Até o cameraman gostou, cara. Você viu? Legal, show de bola, né? Agora a gente queria fazer o quê? Ao tocar no item desse, vamos até mostrar os dois apps aqui. Ao tocar no item desse, a gente navega para uma nova página para mostrar quem é o autor, né? Então, vou deixar carregando aqui, ó. Foi, lindão. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto. Aí se der tempinho a gente mostra o Activity Indicator lá. Ou no Windows, a gente esqueceu também no Windows, né, cara? Importante, né, meu? Importante. Importante. É o mínimo, né, cara? Vai que roda no HoloLens um app desse pra você listar os livros, cara. Fantástico. Você pinar na sua parede, né?
Opa, agora fiz deploy, marcar certo as local machine. Deixa eu diminuir aqui para aparecer um app. Ó. Isso é uma coisa bem interessante também, né? Você diminuindo a tela aqui, você tem a mesma app que aparece no telefone. É. Vamos lá? Maravilha, né? Perfeito. Tranquilo, ó. Então, tá aqui. Show. Certo? Beleza. Bom, lá no comecinho eu falei uma coisa sobre a página app e do main page, né? Que é... Opa, não é esse cara aqui não. Esse cara aqui, ó. Que eu falei, nossa, a gente está setando esse cara aqui diretamente no Avio, mas quando a gente precisar de navegação, a gente vai precisar setar de uma outra maneira. Certo? Como que funciona isso? Deixa eu só setar esse cara aqui. Eu vou dar um new navigation page. Opa. E dentro desse navigation page, o parâmetro que eu passo... Opa, tá tudo escuro. É uma página, que é a primeira, que vai ser a minha view.livros. É a única que eu tenho. Certo? Beleza. Segundo ponto que eu vou fazer aqui. Deixa eu fechar esse cara. Então eu estou falando que meu app vai ter uma navegação, ele não vai ser aquela página estática, né? Sim. Eu vou criar uma nova view. Vou criar uma folder aqui. Ou folder não, desculpa. Tô ficando louco. É um novo XAML, né? É o novo XAML, é. New item. Cross-platform. Aqui. Form XAML page. Vou colocar aqui. Detail. Detalhe. Autor. 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 Esse nome é autor view, né? A gente está usando o padrão de view aqui. Vamos lá. Que é bem simples, né? A gente vai colocar... Eu vou colocar só o nome do autor, né? Assim, a gente não precisa de muito. Aqui já tem um label, inclusive. O bind eu vou colocar aqui nome. Acho que não é nome. Na verdade é uma classe autor, lembra? A gente tem que pegar autor.nome. Isso. Eu posso aqui fazer o quê? Eu posso passar a entidade livro inteira para essa tela de autor, ou posso passar, por exemplo, só a entidade autor daquele livro, certo? Tanto faz. Tanto faz, né? Depende de como você vai tratar. Se você precisar fazer uma manipulação do livro nessa tela também, você poderia passar. E eu vou mostrar como a gente faz essa movimentação, certo? Bom, a gente utilizou, Marlon, MVVM para quê? Para fazer a parte da primeira tela. Só que nem sempre você não precisa usar sempre, né? Pode ser que alguma vez você não precise, você pode fazer no code behind, você pode trabalhar com o objeto na mão, como a gente fazia lá no lendário VB6, você arrastava o objeto, dava um duplo clique e tinha um evento lá. Você tá velho. Então, um pouquinho. Então a gente vai mostrar também como é que você manipula isso dentro, caso você precise, né? Então você vai ter essas duas opções. Prefira sempre o MVVM porque é mais fácil, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai mostrar para você ver que tem essa oportunidade também. Tá esse cara aqui. Na verdade, não vamos usar o bind, vamos usar um xname aqui. Opa. Vamos lá. Eu vou dar um nome para esse controle. Igual a autor. Chama de autor mesmo. Fechar esse carinha. Opa. E nessa lista aqui... Ops, fechei algo mais. E nessa lista aqui, eu vou dar um nome para ela também. Vocês vão entender os motivos dos nomes, né? Xname igual a lista. Show, né? Eu vou vir aqui agora no code behind dessa lista de livros e quando eu der um this.lista, olha o que me aparece aqui, ó. Aquele objeto. E aí eu tenho um evento chamado up. Deixa eu ver. Opa, tá travando aqui. É up? Acho que alguma coisa é up, não? É item.
Travou. Item... Aqui, peraí. O item tapped, é tapped? Isso. Que é o tapped. Tapped, né? O item tapped, que é o ato de você tocar na sua lista. Então eu vou dar aqui um evento, mas igual o que ele está falando aqui. Dá um tab, olha que maravilha. E a gente tem... O que vai acontecer nesse tab, né? Nesse que é tab. esse métodozinho de baixo. Só que eu quero fazer isso assíncrono, né? Eu posso fazer isso assíncrono também, né? Porque eu vou carregar uma tela assíncrona também. Todo o processo dela pode ser assíncrono. O que eu posso fazer aqui? Vou mudar isso aqui. Eu coloco async.sender.i. Mas nesse caso acho que não precisava, né? Normalmente a gente utiliza isso e a tela demora bastante mais para carregar, né? Então pode ser, vamos fazer esse cara aqui. Vou até excluir esse cara aqui. Opa. Certo? Então, naquela minha classe lá, application, app, ela herda de application, se a gente for ver, certo? E aqui eu tenho todo o controle da minha aplicação. Então, se eu digitar app, current, que você ganha? Isso, ponto, a gente vai dar um navigate, main page, certo? Ponto navigation, ponto push async. O que acontece? Você tem dois modos de navegar na página. Abrir ela como pop-up ou fazer uma navegação normal, né? A gente pode fazer os dois modos aqui sem problema nenhum, é só mudar a propriedade. Então o que eu vou falar? Estou falando que eu vou fazer uma navegação assíncrona, deixa eu colocar o await aqui, certo? E ele pergunta para mim assim, qual página que você quer navegar? E eu vou falar, nossa nova página, que é a new views.autor. View. Mas como é que você vai passar aquele objeto que foi selecionado para ele? Existem algumas maneiras, né? Esse objeto E, ele é o objeto... É um objeto que representa o item que está bindado, digamos assim, na minha lista, né? Então eu vou colocar aqui livro igual a e ponto. O que está relacionado àquele item da lista, né? Isso, esse que está. Esse é o parâmetro E. Aí você pode ter que fazer um castzinho nele lá. Isso, porque ele está como object. Como ele não sabe, ó, dá um item. A gente força o tipo dele para livro. As model.livro. Isso. Opa. Mas lá no autor view ele está esperando o autor, né? A gente vai ter que extrair o autor desse aí. Aí eu posso passar aqui, ó, ponto autor. Isso. Você fala, pô, mas espera aí, você não colocou no construtor lá? Sim, vamos colocar então no construtor lá. Se estiver prestando atenção, você vai ver que aqui eu posso ter um model ponto, escrevi modo autor. Lembra que a gente criou aquela label com o nome de autor? Eu posso dar aqui um this ponto autor, certo? Ponto text, certo? E dar um autor ponto nome. Vamos ver. Pronto. Então, essa é uma maneira que você pode trafegar os dados entre as views, passando pelo construtor. Se você estivesse utilizando MVVM, você tem outras formas e até frameworks que facilitam mais para você, né? Para você não ter que ficar escrevendo código no code behind. A gente está mostrando aqui que você também consegue fazer isso, é possível. Para casos como esse simples, às vezes, de repente, você fala, pô, não quero fazer MVVM, ficar fazendo bind, às vezes pode ser útil, mas dê preferência sempre para o MVVM, certo? Então, vamos lá. Vamos executar esse cara aqui agora. Vamos já estar no Windows mesmo. Vamos fazer o deploy dessa aplicação aqui. Vamos ver como é que funciona essa navegação, né? Esse é um negócio... Vamos ver se vai funcionar, né? Lembrando também que esse suporte dos Xamarin Forms para o UWP, ele ainda está, se não me engano, em beta, né? Ele ainda está sendo desenvolvido, né? Mas já está...
assim, tinha para Windows Phone, né? É 8.1. 8.1, agora está acontecendo a migração para Windows 10. Mas já está bem avançado. Eu fiz alguns testes já. Não. Tá aqui. Certo? Tá aqui, beleza. Vou carregar. Carregou. Vamos ver quem escreveu a Escravizaura, né? Quando eu tocar aqui, Bernardo Guimarães. Perfeito. Certo? Quando eu voltar aqui, ele voltou para lá. Moreninha. Aqui, Não. Carlos Drummond de Andrade. Vamos... É um jogo, a gente pode fazer queremos um jogo agora. Você que está em casa, ó, presta atenção na pergunta. Quem escreveu o livro Canaã? Vai lá, vamos ver se você acertou. Acertou? Graça Aranha. Parabéns, Marlon, parabéns pessoal aí dos bastidores, 38 pessoas aqui ajudando. Beleza? Perfeito, Ângelo. E aí, mais alguma coisa que você gostaria de adicionar aqui? Vamos executar nos outros? Ah, sim, claro. Esqueci. Esqueceu? É que para mim, Windows é importante. É porque ele vai pegar esse exemplo e rodar no HoloLens lá embaixo, vocês não têm noção, cara. Vamos fazer isso aqui funcionar no nosso Android, Lollipop. Fazendo todo o deploy. Outra coisa bacana também, vou mostrar aqui, enquanto ele carrega. Sempre dê uma olhada nos outputs, né, das janelas mensais do Visual Studio, que dá muita informação. Quando você faz um bind, por exemplo, de uma propriedade que não existe, de um nome errado, ele avisa para você lá também. Isso é um negócio legal. Vamos lá, a moreninha, Marlon, vamos ver? Joaquim Manuel de Macedo, olha só. E aí eu tenho o voltar. Você viu que a navegação, ela respeita exatamente o que é a navegação de cada sistema operacional. No Windows ele colocou um ícone que ficou sensacional. Exato, ali em cima. E aqui também, ó, Paixão, Clarice Lispector, aqui, bagagem. Adélia Prado. E para finalizar... Vamos rodar no iOS. No iOS. iOS. 7 é Startup Project. iOS. iPhone 5S ali na lista. Eu vou até abrir para deixar aqui para a gente comparar também, né? Uhum. Vamos fazer o... Fazendo o deploy aqui no iOS. No iOS. Startando o build. A gente pode ver o output aqui desse cara. Buildou, bonitinho. Começou o deploy. Deploy que dá pela rede e tudo mais, aquele esquema. Uhum. Abriu. E agora, tchananana. Abrindo o app. Abrindo o app, vamos carregar a Escravizaura e o back. Você tá vendo que a gente tem uma navegação fluida, né? É legal que a experiência de usuário é mantida, né? Sim. A experiência de usuário que o usuário tem com o aplicativo iPhone, ou Android ou Windows é mantida, então esse que é o legal do Xamarin Forms, né? Te dá o poder de fazer aplicativos que têm a mesma cara em cada plataforma, não ficam com tem a mesma cara em cada plataforma, não, tem a mesma cara de cada plataforma, né? Uhum. E mantendo mesmo uma base de código. Sim. Mais alguma coisa adicional? Basicamente isso, né? Acho que o objetivo foi fazer uma introdução bem simples, passar por alguns pontos importantes, né, de ambiente, como a gente monta, quais arquiteturas que a gente usa para desenvolver, as bibliotecas que já existem, como que a gente faz deploy, transforma tudo isso, MVVM, se você não quiser usar MVVM, você pode fazer pelo Code Behind. Então, a gente acho que passeou por uns pontos bacanas aí dentro do curso, né? Bom, legal pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e vejo vocês num próximo curso aqui no Microsoft Virtual Academy. Valeu, obrigado. Valeu.